2016, um ano difícil para a segurança pública e de muita insegurança para a população. Penitenciárias e delegacias lotadas, crimes bárbaros, assassinatos e o terror instalado por organizações criminosas assustaram a população. 2016, um ano em que os índices de violência assustaram a população acreana. Mais de 300 pessoas foram assassinadas no Acre, número recorde para o estado. Uma imagem ficou marcada na memória: a morte de um policial militar em pleno serviço. O cabo PM Alexandro Santos fazia uma abordagem com outros colegas de farda quando o suspeito reagiu. O policial foi atingido com um tiro no pescoço e caiu já sem vida. Um vídeo feito por populares mostrou o momento em que o policial foi morto e o desespero dos colegas. O fato chocou a corporação. E as baixas na Polícia Militar em 2016 continuaram. O 3º sargento Jean de Oliveira Menezes foi morto durante um assalto a uma casa de carne. O policial estava à paisana. Os assaltantes conseguiram tomar a arma dele e atiraram. Na perseguição aos criminosos, houve troca de tiros e um dos assaltantes, um menor de idade, foi morto. O outro acabou preso. O fato aflorou o sentimento de revolta da corporação. Rapidamente as viaturas fizeram o cerco, como tem que fazer, e nesse cerco detectaram o local. E aí, ao adentrarem, houve uma reação e um dos criminosos foi a óbito e o outro, que não reagiu, foi mantido e está sendo entregue na delegacia. Exclusivo, após meses de negociação, jornalismo da TV Gazeta é autorizado a entrar no maior presídio do Acre. Os jornalistas Wesley Moraes, Michael Costa e Josenir Melo mostram como vivem mais de 3.000 homens e mulheres, num local que deveria acomodar apenas 1.500 presos. A definição foi feita pelos próprios detentos. Do jeito que tá igual uma bomba, para explodir, meu irmão, é só acender o papel. Pode explodir a qualquer momento. Pode explodir a qualquer momento, do jeito que tá, meu irmão. Num momento de pura tensão, nossa equipe registra a insatisfação dos presos. O barulho é ensurdecedor. A sensação é de que o prédio pode vir abaixo a qualquer momento. Pela primeira vez, uma equipe de TV mostra a situação tão de perto. É dessa forma que, na maioria das vezes, começa uma rebelião. População amedrontada. A morte de um assaltante em troca de tiros com a polícia após uma ação criminosa desencadeou uma série de ataques a ônibus, casas, delegacias e outros prédios públicos no estado. Um dos alvos dos criminosos foi o Parque Capitão Ciríaco. Homens encapuzados atearam fogo no local e destruíram todo o acervo histórico do município. Em uma regional de polícia, os bandidos queimaram dezenas de veículos, fruto de apreensões. Até um micro-ônibus da Secretaria de Segurança foi incendiado. Os ataques também se espalharam pelo interior. Em Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, casas de policiais e agentes penitenciários foram alvo de ataques. Cruzeiro também teve uma escola infantil incendiada pelos criminosos. Em Senador Guiomar, toda a frota de transporte escolar foi destruída pelo fogo. Ao todo, foram 6 ônibus. Sem se intimidar, os criminosos divulgaram vídeos com ameaças a policiais. Imediatamente, as forças de segurança anunciaram medidas. O policiamento foi reforçado em todo o estado. Militares do Exército foram às ruas ajudar no combate à criminalidade. Barreiras fixas foram montadas em áreas estratégicas e varreduras foram feitas nos presídios. Mas nem isso foi suficiente para conter uma rebelião na penitenciária Francisco de Oliveira Conde.
Durante uma revista, armados com estoque, os presos tentaram atacar os policiais do BOP. O Estado autorizou o uso da força. Mais de 60 presos ficaram feridos no confronto e precisaram receber atendimento médico. A situação só ficou sob controle depois de dezenas de prisões e da transferência dos cabeças das facções criminosas que, de dentro do presídio, ordenavam os ataques no estado. Sob forte esquema de segurança, mais de 10 presos foram transferidos para um presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte. E quando todos pensavam que a paz voltaria a reinar no estado, uma guerra entre facções rivais começou a causar pânico e terror. Rio Branco começou a registrar uma onda de execuções jamais vista. Jovens, adolescentes e mulheres foram mortos impiedosamente. Corpos foram jogados em ruas e ramais, alguns com sinais de tortura, outros esquartejados. A ousadia dos criminosos não parou por aí. O ataque à unidade prisional UP4 Papudinha expôs ainda mais a fragilidade da segurança. Integrantes da facção criminosa Comando Vermelho surpreenderam detentos do regime semiaberto na entrada da unidade. Os criminosos invadiram o local para matar presos da facção rival Bonde dos 13. O BOP foi acionado e começou um intenso tiroteio. Foram mais de 2 horas de tensão. As câmeras da TV Gazeta registraram fumaça no presídio. Presos que tentaram fugir foram recapturados pela polícia e, finalmente, os feridos puderam receber atendimento das equipes do SAMU. Nenhuma morte foi registrada. A tensão continuou nos dias seguintes. O governo teve que pedir ajuda ao Exército para reforçar o policiamento nas ruas. Enquanto isso, no presídio Francisco de Oliveira Conde, a explosão de um barril de pólvora já anunciada. Com armas de fogo, integrantes de facções criminosas foram para o enfrentamento. Eles renderam agentes penitenciários e tomaram conta de 3 pavilhões. Policiais do Batalhão de Operações Especiais foram acionados para evitar um banho de sangue. A fumaça continua dentro do presídio, tudo indica que seja um foco de incêndio, onde há um confronto entre as facções criminosas que dominam o presídio de Rio Branco. Do lado de fora do presídio, familiares desesperados aguardavam por informações. Cerca de 2 horas depois, os pavilhões foram retomados pelo BOP. No confronto, 4 presos morreram, outros 19 ficaram feridos. Em coletiva, o governo confirmou a prisão de 2 agentes penitenciários que teriam facilitado a entrada de armas no presídio. Ofereceram armas para que fosse utilizada pelas facções rivais internamente. São 2 pessoas que estão sendo conduzidas para a delegacia para que seja feito o devido procedimento legal. Na mesma noite, uma escola foi incendiada no bairro 15 e vários assassinatos foram registrados. E a guerra das facções continuou fazendo vítimas. Uma delas, um menino de apenas 12 anos de idade. Durante uma perseguição policial e troca de tiros entre criminosos e a polícia, o adolescente que estava dentro do veículo com os criminosos acabou baleado. Fotografias divulgadas pela Secretaria de Segurança mostram o menino segurando um fuzil. Na mesma operação, um outro adolescente de 15 anos acabou morto. A Polícia Federal também entrou com ações duras no combate à guerra de facções. A Operação Hidra, deflagrada nos municípios de Rio Branco, Sena Madureira e Senador Guiomar, prendeu 52 pessoas suspeitas de uma série de ataques a ônibus e prédios públicos em 2015 e 2016, como também de promoverem rebeliões no presídio da capital. Entre os presos, um agente penitenciário acusado de levar armas e celulares para os detentos. Tragédia em uma boate da capital.
Um tiroteio deixou um jovem morto e outros 2 feridos. O jovem morto, Rafael Frota, era estudante de odontologia e, segundo testemunhas, não estava envolvido na confusão. Um policial federal, Vitor Campelo, foi apontado como o autor dos disparos. A mãe do jovem fez um desabafo emocionado. Eu quero justiça, porque o meu filho foi assassinado, ele estava só se divertindo. E ele não era um boêmio não, como estão dizendo, ele era estudante, ele tinha uma carreira inteira pela frente. Ele não era nenhum bandido não. Bandido é quem vai para boate armado e atira em todo mundo, sem saber para onde está atirando. E eu quero justiça. Eu espero que isso não fique impune. O policial federal foi preso, mas 1 mês e meio depois foi liberado. O inquérito da Polícia Civil concluiu que o policial agiu em legítima defesa. As câmeras da TV Gazeta flagraram momentos de tensão e medo. No bairro Castelo Branco, assaltantes invadiram a casa de um empresário e fizeram 4 pessoas reféns. O BOPE cercou a casa. Foram mais de 2 horas de negociação até que os assaltantes, entre eles um menor, se entregassem à polícia. Prédios públicos também foram alvo dos bandidos. Uma creche municipal foi invadida por assaltantes no conjunto Carandá. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa. O assalto aconteceu no horário de entrada das crianças. O servidor da portaria foi rendido e teve sua moto roubada. Uma mãe que chegava com uma criança também foi rendida. Ações criminosas também resultaram em prejuízos milionários na capital do estado. No mês de outubro, bandidos furtaram aproximadamente R$1 milhão de uma agência do Banco do Brasil. Eles entraram pelo teto, desativaram o sistema de segurança e utilizaram uma ferramenta para arrombar o cofre. Discussão banal termina em tragédia dentro do quartel da Polícia Militar do Acre. O subtenente Adelmo matou com um tiro de pistola o 2º sargento Paulo Andrade. O tiro foi dado nas costas, sem chances de defesa. A discussão aconteceu porque o subtenente chegou atrasado ao serviço e o sargento chamou a atenção dele. O assassino foi preso por colegas de farda. Ele estava na reserva e foi chamado pelo Estado para reforçar a tropa no combate à violência que se instalou no Acre. Nas redes sociais, colegas e familiares lamentaram a perda e criticaram o Estado, que admitiu em seus quadros um policial com histórico de violência e de dependência química. Eu convivi com o Adelmo, muitos outros companheiros antigos conviveram com o Adelmo. O Coronel Júlio sabe quem é o Adelmo, outros oficiais sabem quem é o Adelmo, né? Eu vi um vídeo, inclusive, que foi publicado, o Adelmo dando declarações. Então, todo mundo sabe, evidentemente, quando eu falo todo mundo, intracorpóreos, né, da Polícia Militar, sabe quem é o Adelmo. Tá certo? E não é só o Adelmo, não, tem outros problemas. E talvez ocorra outros, porque todo mundo sabe que existem outros casos semelhantes, tá certo? Então, o Adelmo não poderia jamais ter voltado à corporação. A decisão imediata do comando da corporação foi cancelar o contrato de serviço do subtenente. Em junho de 1996, o Acre ficou chocado com um dos casos mais brutais de violência. Em meio ao auge do Esquadrão da Morte, Agilson Firmino Baiano foi morto com requintes de crueldade, no caso que ficou internacionalmente conhecido como o crime da motosserra. 20 anos depois, a filha de Baiano rompeu o silêncio e pela primeira vez falou com uma equipe de TV. Entrevista exclusiva que você só viu aqui na TV Gazeta. O caso Ildebrando Pascoal ganhou mais um capítulo em 2016. Após 16 anos preso em regime fechado, o ex-coronel da Polícia Militar conseguiu na Justiça a progressão de pena para o semiaberto. Foi dada a progressão porque ele atende a todos os requisitos legais, requisitos objetivos e subjetivos. Ildebrando foi condenado a mais de 100 anos de prisão por vários crimes, entre eles a morte de Agilson Firmino Baiano. Na época, o caso ficou internacionalmente conhecido como o crime da motosserra. 20 anos depois, a filha de Baiano quebra o silêncio e pela primeira vez fala com uma equipe de TV.
Além do pai, Emanuela Firmino perdeu o irmão Hilder Firmino de forma trágica. O garoto, que tinha transtornos mentais, foi torturado e teve ácido jogado ao corpo. Na época dos crimes, Baiano morava com a família nessa rua aqui do bairro Preventório. A pedido da proprietária, nós não vamos mostrar a casa, que na época era alugada. Na terça-feira, quando Evanilda saiu daqui para reconhecer o corpo do marido, ela desistiu de entrar no ML com medo que acontecesse alguma coisa com ela e com os filhos. A partir daí, ela não mais retornou para casa. Deixou tudo para trás: dinheiro, documentos, fotos, todos os bens da família. Decidiu procurar ajuda. Ninguém queria ajudar a família com medo de uma reação da família Pascoal. Apenas uma amiga decidiu dar abrigo à família. Emanuela e a mãe tiveram que fugir do Acre para não morrer. Até hoje, além de viverem escondidas, as duas não se recuperaram do trauma. Foi um grande homem, meu pai lutava, minha mãe não trabalhava, minha mãe criava os filhos. A gente tinha uma vida dignamente. E de uma hora para outra, minha mãe teve que voltar a trabalhar, teve que voltar a trabalhar com os serviços gerais. E sem um filho e criar mais outros dois, pequenos, sem uma estrutura de vida, sem nada, de repente, por negligência do Estado do Acre. 2 décadas já se passaram e promessas que foram feitas durante os julgamentos, entre elas uma indenização por parte do Estado e também uma pensão vitalícia, já que os crimes foram cometidos por policiais, jamais foram cumpridas. Na época do julgamento, eles entraram em contato com a gente, pediram que nós fôssemos para lá e disseram que iriam nos apoiar, que iriam prestar esse apoio para que a gente conseguisse essa indenização. Só que até hoje, de 2009 para cá, mais nada. Até há pouco tempo atrás eu estava entrando em contato com o Ministério Público, só que de uns 3, 4 meses para cá eles não respondem mais meus e-mails. Para o Ministério Público Estadual, o caso foi dado como encerrado. Já a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos se comprometeu em trazer o assunto à tona e reparar a família de alguma forma. Se tiver fundamento do que foi dito, é claro, nós iremos trabalhar para que o acordo seja cumprido. Acidentes de trânsito tiraram a vida de dezenas de pessoas este ano. E um outro assunto que ganhou destaque em 2016 foi a violência contra a mulher. Violência contra a mulher. 2016 não foi um ano diferente dos demais. Registros de agressões e assassinatos aconteceram em todo o estado. Na capital, uma mulher foi brutalmente assassinada pelo ex-companheiro, inconformado com o fim do relacionamento. A vítima estava no trabalho quando foi chamada pelo criminoso para uma conversa. Sem chance de defesa, ela foi cruelmente esfaqueada. A barbaridade foi registrada por câmeras de segurança. O assassino foi preso no mesmo dia por policiais do BOP. 7 meses depois do bárbaro assassinato, o criminoso foi condenado a mais de 27 anos de prisão. A violência contra a mulher também se espalhou pelo interior do estado e produziu manchetes trágicas e idênticas. Num único fim de semana do mês de novembro, 3 mulheres foram mortas por seus companheiros. Os crimes aconteceram nos municípios de Jordão, Capixaba e Feijó, todos com muita crueldade. Em um ramal da BR-364, 2 corpos, o de uma adolescente de 16 anos e o de um rapaz de 21, foram encontrados por populares. O jovem foi executado com 3 tiros. A adolescente teve o rosto desfigurado. Ela foi cruelmente assassinada a terçadadas. Em Acrelândia, uma chacina chocou a população acreana. 3 pessoas da mesma família, pai, filho e madrasta, foram barbaramente assassinadas. A monstruosidade aconteceu no ramal da linha 7. Outras 4 pessoas que estavam no local conseguiram fugir. A polícia ainda investiga a chacina. Acidentes de trânsito também tiraram a vida de dezenas de pessoas, deixaram muitas feridas e famílias inteiras enlutadas. Nos municípios do estado, o trânsito matou mais de 60 pessoas. Na BR-364, imagens fortes de uma tragédia. Um acidente envolvendo 3 veículos matou 7 pessoas, 5 da mesma família. As outras 2 eram marido e mulher que viajavam em uma carreta. 4 pessoas ficaram feridas. As cenas são fortes.
Os corpos ficaram presos às ferragens. A tragédia aconteceu no quilômetro 35 da BR, sentido Rio Branco-Porto Velho. A carreta passou por cima do carro com os 5 passageiros, entre eles uma criança. Todos morreram. Nos Andes, um grave acidente também vitimou 3 acreanos. Entre os mortos, um sargento do Corpo de Bombeiros e uma servidora do INCRA. O grupo retornava a Rio Branco após visitar a cidade de Cusco, no Peru. O carro em que eles viajavam colidiu violentamente contra uma pedra. Os 3 morreram na hora. Não bastasse a dor da perda, as famílias tiveram que enfrentar toda a burocracia do país vizinho para a liberação dos corpos, que só aconteceu quase uma semana depois do acidente. Uma das vítimas foi cremada, as outras 2 foram veladas na sede da União do Vegetal, em Rio Branco. O velório e o enterro foram marcados pela comoção de amigos e familiares. Em Cruzeiro do Sul, mais uma tragédia. Uma criança morreu após ser esmagada por um caminhão no centro da cidade. Mãe e filha estavam em uma bicicleta. A mãe foi desviar de um motorista que inesperadamente abriu a porta do veículo. As 2 se desequilibraram e a criança caiu no meio da rua. O motorista do caminhão não teve tempo de frear. A mulher também ficou ferida. Em Brasileia, imagens impressionantes. Câmeras de segurança flagraram o exato momento em que um carro atropela um idoso de 81 anos em uma rua da área central da cidade. A vítima não resistiu e morreu na hora. Em 2016, o Acre também não conseguiu se livrar do estigma do tráfico de drogas. Foram centenas de apreensões. As polícias se uniram para combater o ilícito. Em uma das operações, na BR-364, policiais federais e militares dos estados do Acre e Rondônia apreenderam quase 40 quilos de entorpecente. O curioso é que a droga estava sendo transportada na roda de um caminhão. Uma pessoa foi presa. Em Cruzeiro do Sul, em uma das maiores apreensões realizadas este ano, a Polícia Militar apreendeu 43 quilos de maconha e oxidado de cocaína. 2 pessoas foram presas. Grande parte da droga resultante das apreensões já foi destruída. Centenas de quilos de entorpecentes foram incinerados em 2016. Você vai ver a seguir os destaques de um ano histórico na política que refletiu nas eleições municipais. E ainda, a crise na economia são os destaques do próximo bloco da retrospectiva 2016. Voltamos já.